Bom dia, meus irmãos. Um shalom a todos vocês. Nós vamos ter uma leitura hoje no livro de Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio, capítulo 11. Há uma nota com relação à viagem que será dia 22, dia 25, sem ser o próximo domingo, o outro, nós não teremos culto aqui. Então, iremos a Recife para uma campanha que fazemos anualmente ali. E o ônibus sairá impreterivelmente às 7 horas da manhã. Precisa estar aqui 6h30 no máximo, né, para poder organizar as coisas. Aqueles que ainda não pagaram, a administração está pedindo que seja feito até o dia 15. Até o dia 15, para que eles possam repassar isso para a empresa de ônibus. Está bem assim? Amém. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma nota aqui a dar. O resto nós temos algumas perguntas que eu acredito que pode ser colocada dentro da palestra. Vamos ler Deuteronômio 11, os primeiros versículos. Hoje é um dia em que, pelo menos aqui no Brasil, se comemora o Dia dos Pais, né? Então vamos ter uma palestra dedicada aos pais, não somente pais no sentido masculino, mas pais no sentido genérico da palavra, com homens e mulheres, aqueles que trouxeram filhos ao mundo. Quais são suas responsabilidades? Amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardarás a sua observância e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. E hoje saberás que falo não com vossos filhos, que não sabem e não viram a instrução do Senhor, vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido, nem tampouco os seus sinais, nem os seus feitos, que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra, nem o que fez ao exército dos egípcios, e os seus cavalos e os seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Vamos orar. Tua palavra é tão boa, e nós aqui estamos para tirar o suprassumo, as vitaminas, as proteínas, estes exemplos práticos para a nossa vida hoje, Senhor. Supra as nossas necessidades. O Senhor sabe aonde temos carência de alguma coisa. Dá-nos a tua bênção neste sentido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos. Quem não gosta de problemas é só não ter família. Família é sinônimo de problemas. Tanto o é
que na Bíblia nós temos uma variação de quase 100 nomes atribuídos à divindade, entre nomes e títulos, títulos honrosos, títulos bonitos, como o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso, a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela da manhã. E também expressões como Elohim, que quer dizer autoexistente, sustentador, governador. E quando este Deus, este ser, este princípio da sabedoria, o autor da sabedoria, quando ele resolveu criar uma família, planejou ter uma família, a primeira coisa que ele fez foi ter nomes diferentes para situações diferentes. Então, não só o Elohim, mas o Jeová Nissi, o Jeová Shalom, não é? Quer dizer, ele sabia que a sua família teria tribulações e que precisaria de momento que ele se manifestasse como paz. Então a palavra Jeová quer dizer aquele que habita com sua família, o pai de família. E por que ele mudou esses nomes e por que ele tem uma variação de nomes? É por causa das circunstâncias. Jeová Jireh. Quando você tem uma necessidade, ele se prontifica como o seu provedor. Esse era o caso de Abraão, pai da fé. Quando você está doente, ele vem e ele é o Senhor que te sara, não é? O Jeová Shammah, o Jeová Nissi. Quando você está numa guerra, ele é a sua bandeira. De forma que esta é a razão, que ele sabia que a sua família teria problemas. Então a gente já define que família é uma família, toda família tem seus problemas, suas dificuldades. E nós estamos aqui hoje falando sobre este dia específico. Mas na sabedoria de Deus, na providência de Deus, nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que os judeus chamam de Torá, que para nós é o Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos da Bíblia, escritos por Moisés, você vai encontrar 4 vezes a observância que Deus exige que seus pais, os pais possam dizer aos filhos a solução do problema que ele deu em cada circunstância. Ele quer, e isto é uma coisa que você vai para o Novo Testamento e você vai ver que Jesus também quer que você seja sua testemunha. E você possa testificar. Aqui no Velho Testamento, é de responsabilidade não dos filhos. Você viu Deus dizer aos pais aqui: hoje saberás que falo não com vossos filhos, verso 2, que não sabem, não viram a instrução do Senhor. Quer dizer, como é que você vai cobrar de quem não viu, de quem não sabe, de quem não conhece? O que Moisés estava se referindo aqui e o que a Torá, ou o Pentateuco, ou os 5 primeiros livros da Bíblia exige, é que os pais tenham, é de responsabilidade dos pais contar aos seus filhos sobre as grandes realizações de Deus, principalmente na intervenção sobrenatural que era tirar Israel do Egito e conduzi-los a uma terra de promessa, que é a provisão do grande Pai para a sua família. A família estava opressa, a família estava em problemas, e ele aparece como o grande libertador. Por isso ele diz aqui
que ele estava com mão forte e com braço poderoso. Este era e deveria ser o exemplo que cada pai pudesse deixar para os seus filhos, que os filhos pudessem ver no pai, não um fantoche, não um agressor, não qualquer um dentro de casa, mas um que tem o braço provedor, a mão forte, a proteção, o livramento, a solução. Isto é o que Deus deseja que cada pai seja dentro da sua família, sabendo que toda a família terá problemas. E a figura que Deus cobra do pai é a figura do equilíbrio, do exemplo, o que falta em muitos de nós, em muitas ocasiões, muitas vezes. Isto é uma coisa lamentável, ver um pai agressor, ver um pai espancador, ver um pai desequilibrado, bêbado, adúltero, uma pessoa que não tem um exemplo para dar aos seus filhos. Porque exemplo maior, eu acho que o que mais convence é exatamente o testemunho, é o que fica marcado. Não são as palavras. Você pode falar, se você não viver aquilo que você fala, não vai ter respaldo. As pessoas não crerão naquilo. E era necessário, e é necessário, então o começo de todas as coisas é a vida prática, é uma vida vivida, é o seu dia a dia. Quando Israel vai sair do Egito, eles não tinham um templo como nós temos aqui hoje, nesta manhã. E isto é uma coisa que você deve parar para analisar. E Deus mandou que cada pai sacrificasse um cordeiro. Veja, não era trabalho sacerdotal, era trabalho de cada pai. Sacrifique um cordeiro e passe o sangue no umbral da tua porta. Então, ali estava o primeiro testemunho, que começa dentro de casa, não é na igreja. Dentro da igreja todo mundo tem cara de santo. Você olha para um, está com o pescocinho torto, olha para outro, ele levanta a mão, daqui um pouco se emociona, chora. Mas eu quero saber em casa, que testemunho você está dando para os seus filhos? E você percebe que a primeira exigência de Deus é o lar. Porque isso é uma coisa indiscutível. Nós estamos aqui numa grande família. E eu sei que muitos de nós que estamos aqui muitos não tiveram a felicidade de ter um lar estruturado. Não tiveram do seu pai, talvez, um bom exemplo, da sua mãe, uma vida equilibrada. E quando você é criado no ambiente, dizem que o homem é produto do meio. Você tem uma tendência de carregar os hábitos da tua família. E a verdade do assunto é que então nós nos juntamos aqui para formar uma família maior. E você vem da sua casa e você tem na sua mente muitas cenas que são cenas desequilibradas. E isto é uma coisa assim que não tem como fugir. Mais cedo ou mais tarde você deixa escapar isto aqui dentro. No seu convívio, na sua aproximação com alguém, daqui um pouquinho, alguma coisa acontece e você manifesta que você não é aquele que está aqui dentro da igreja com a mão levantada. Você é aquele que dentro da sua casa tem uma mancha na sua vida. E aí vaza. E todo mundo vê que isto aqui então serve-se nesta manhã, e é assim sempre, de um grande hospital. De um lugar onde nós fazemos uma revisão de vida. Por isso é que a gente ouve essa expressão do irmão Branham, que nós não viemos aqui para dizer sobre as boas coisas que fazemos. Mas daqui um pouco você fica envergonhado. Quer ver, por exemplo, que vergonha, eu sou aqui considerado como seu pai na fé. Eu estou te conduzindo ao Evangelho. Amém? E eu então estou vivendo o meu dia hoje.
Ontem muitos irmãos vieram, ó, pastor, olha aqui, eu vou te dar uma lembrancinha pelo Dia dos Pais. Então, parece que me cobra a responsabilidade de tratar aqui como família. Você já pensou o que é um irmão ter à sua disposição um homem honrado, educado, cortês, amigo, que está embaixo ali no nosso estacionamento para direcionar e colocar os carros e as coisas, e um irmão dizer, eu ponho o meu carro é onde eu quero. Veja que não adianta ele entrar aqui no santuário, levantar a mão e dizer que ele é um santo. Ele é um desequilibrado. E eu acho que quem faz isso precisa de se envergonhar. Eu não me importo. Eu sou seu pai e eu tenho que te ensinar a verdade. Porque este é um comportamento que você adquiriu lá fora. Não foi aqui. Nós aqui ensinamos o respeito, a fraternidade. Porque se você é tratável aqui, você vai ser tratável na sua casa também. Mas se você não respeita aqui na sua casa, imagino como é seu comportamento. Porque aqui só se manifesta um pedacinho daquilo que você é lá. Então, como pai, eu fico assim, parado, quando me trazem estas notas, sabe, de irmãos, que até chegaram a dizer assim, mas escuta, aquela vaga ali, não tem mais vaga aqui, aquela vaga ali, não, aquela eu estou guardando para o pastor. E o pastor é melhor do que nós? Qualquer lugar que você vai, está escrito ali, área reservada. Será que eu tenho um lugarzinho que eu boto meu carro, que é junto do portão aqui, porque eu sou o último a sair, para não atrapalhar o trânsito de ninguém. Mas você vê um irmão questionar, quando foi que eu cheguei aqui e disse que eu sou melhor do que alguém? Nunca disse isso. Se você vier se aproximar de mim, você vai ver que eu nunca me considerei melhor do que ninguém aqui. Muito pelo contrário. Então, eu fico assim, como pai, é a mesma reação de um filho que se comporta mal e diz, eu vi isso agora há pouco, você pai, e que tem respostas duras e que não sabe respeitar seu pai. É o mesmo comportamento, é a mesma maneira, e que só se manifesta em momentos diferentes. Isso é uma coisa triste, não é verdade? Eu acho que é triste você ter ali um diácono, só pumba o carro aqui, porque senão não vai caber outro. Não, mas lá eu faço lá fora do jeito que eu quero, porque você quer mandar em mim aqui? Que é isso? Então você sabe que lá na repartição, lá no estacionamento, lá na avenida, o comportamento desse irmão vai ser assim. E dentro da sua casa, se ele trata um irmão desta maneira, como é que ele vai tratar os seus filhos e a sua esposa? Para mim é uma coisa que eu venho aqui dizer que falta em nós o equilíbrio como cristãos. Como é que você dá uma esturrada dessa lá embaixo e depois sobe aqui para vir adorar a Deus? Acho que você devia voltar nesse irmão e pedir desculpa para ele. Eu acho que este é o papel de quem erra. Amém? Amém? Então, a gente fica olhando. Lá no Velho Testamento, os pais eram ensinados a dar testemunho das realizações de Deus. E, na oportunidade, quando eles relatavam sobre a saída de Israel, a intervenção de Israel, tirando-os uma nação de dentro de outra nação, era algo muito sublime. Deus tirar seu povo entre outro povo. E Deus, você vai ver, que está escolhendo você entre todas as gentes desta terra, porque Ele gostaria que você fosse testemunho, olha, do equilíbrio, da bondade, da proteção, do cuidado, do livramento. Quer que eu diga uma coisa? Deus escolheu-nos para sermos especiais, como Ele chamou Israel para ser um povo especial. Amém? Então,
quando a gente tem uma ação desequilibrada, a gente sabe que isso não faz parte da vontade do Pai. Amém? Então o Velho Testamento exigia que o pai testificasse para o filho, e testificasse principalmente sobre a saída. Olha, sabe por que eu passei este sangue aqui? Porque na verdade aquela mancha no umbral da porta fazia diferença entre as demais famílias. E aí você então tem uma oportunidade para dizer para o seu filho assim: na verdade nós somos diferentes do vizinho. Você já parou para dizer para o seu filho por que você é diferente do seu vizinho e do seu parente? Não é questão de mudar de religião, é questão de ser testemunha. Olha, você sabe por quê? Porque lá eles estavam dizendo: nós estamos saindo debaixo de uma opressão do Egito, que é sinônimo do mundo, das influências do mundo. E você sabe o que é que significa a sociedade para nós? É uma carga, é uma opressão. Na verdade, o que significa esta terra para nós é um sistema opressor, sabe, mal, cruel, que mata, que estupra, que é violento, que é injusto, que não faz bem para a nossa alma, e nós desejamos uma terra que mana leite e mel. Nós desejamos viver em paz. Tem alguém que gosta de conflito aqui? Só se for do partido do PT. O irmão Fernando olhou para mim assim agora, acho que ele já foi petista, mas ele foi, passado. Mas olha, tem gente que é próprio dele viver questionando, viver brigando, viver acusando, viver, sabe, em conflito. Eu quero viver em paz. Você não quer viver em paz? Você não quer ter uma vida saudável? E esse sistema deste mundo não é opressor? É ou não é? É opressor. E nós sabemos. Um irmão veio me perguntar quinta-feira sobre maçonaria. Eu disse para ele: meu irmão, maçonaria, meu pai foi maçom, meu avô foi maçom. Eu disse: maçonaria, na verdade, é uma instituição política. Sabe, disse assim, não é uma religião, é uma religião eclética, é uma religião disfarçada de que não é religião, é mais ou menos um ecumenismo que aceita todo mundo, que é todo mundo pensando em Deus de maneira diferente, fazendo uma grande mistura, como você está vendo a sociedade. E você sabe quem está por trás de todo este conceito, chama-se Satanás. E eu disse, ele está focado, a maçonaria está focada para problemas políticos e da sociedade, de um mundo materialista. O reino de Jesus é espiritual. Nós não estamos para fazer política. Nós não estamos aqui para nos intervir nesse sistema político, porque tudo que a política está fazendo é exatamente o que a Bíblia diz que ela iria fazer. A Bíblia disse que Deus ia intervir, fazer com que o próprio diabo, esta é a grande coisa, é bom servir a Deus, viu gente? Fazer que o próprio diabo sujo colocasse no coração das pessoas a sujeira da política. Então o próprio Deus faria com que o povo escolhesse os mais baixos da terra para governar sobre eles. E este é o caso que você está vendo acontecer. E é por isso que você está vendo a sociedade caminhar no rumo que ela vai caminhando, porque são os mais baixos. E aí você tem que dizer, doutor fulano de tal, mas o dia que um ser equilibrado, justo, puro, fiel, dócil, príncipe da paz, o todo-poderoso, o soberano, se assentar no trono, não haverá injustiça social, não haverá falta de moradia, não haverá pessoas doentes, não haverá ladrões, não haverá desigualdade, não haverá dor, não haverá morte, não haverá lágrima, não haverá tristeza. Esta é a hora pela qual eu vivo. Então eu sei que Deus, na verdade, nos arrancou com mão forte, com braço poderoso,
de uma vida suja, de um pensamento mesclado, de uma família conturbada. Você pare para imaginar, pare para pensar o que a sociedade está vivendo e o que Deus propõe para você. Talvez seu vizinho esteja lá agarrando no pescoço um do outro, talvez a filha dele esteja lá mostrando as nádegas, talvez o filho esteja caminhando para o homossexualismo, para o crime, para o roubo, para as drogas. Mas cria teu filho no caminho do Senhor e senta e ensina a ele as sagradas letras e viva, e tenha um exemplo para você ver o que é que vai acontecer, se a tua casa não será diferente, se a tua família não será diferente, se a tua vida não será diferente da vida do teu vizinho. Louvado seja o nome do Senhor. Então os pais, eles eram obrigados, pela Torá, obrigados, era dever deles, dar testemunho desde o dia da saída. A coisa da saída é, um cordeiro morre. Você sabe que nós estamos olhando uma sombra, o Velho Testamento, para falar do Novo. Nós estamos falando, que coisa maravilhosa é o dia que você sabe da obra redentora do Calvário, que o cordeiro morreu para fazer você livre. Olha, diga aí para bem alto aí, o cordeiro morreu para me fazer livre. Isso está dizendo assim, olha, nós vamos sair. A primeira coisa da saída foi a morte do cordeiro no dia 14 do mês de abril à tarde. Você vai lembrar que Cristo morreu à tarde, o cordeiro. O que eles estavam dizendo? Saída. Saída para onde? Para uma terra que mana leite e mel. Qual é a nossa peregrinação daqui para frente? Nós entendemos que o cordeiro morreu e nos prometeu uma terra que mana leite e mel. Haverá um dia que um reino estará estabelecido na terra, onde na verdade a terra de Israel, que representa leite e mel, é apenas a sombra da sombra da sombra da sombra da sombra da sombra, porque a realidade será extremamente maravilhosa. Novo céu e nova terra. Para se entender terra que mana leite e mel, é preciso fazer uma viagem em Israel, é preciso andar no Egito, é preciso ver a pobreza, é preciso ver a miséria, é preciso ver o sofrimento. Para você atravessar a divisa de Israel com o Egito e passar do Egito para a terra de Israel, quando você entra em Elate, é um outro mundo. De cá, montanhas secas, do outro lado, rosas, flores, um balneário na beira do mar, completamente diferente. O que é aquilo? Você sabe que você sair desta sociedade de ladrões, de prostitutas, de homossexuais, de insegurança, de crime, de sofrimento, para você conseguir o pão de cada dia, e da pressão que você sofre para manter seus filhos e sua família organizada, e o mundo puxando para cá, empurrando para o mal, incentivando para o crime, para a droga, para a prostituição, para o modernismo que não leva a nada, senão a uma vida de falência, de tristezas e de dores. E você pensar que está mais perto do que você imagina de chegar nesta terra de promessa. Então morre o cordeiro e passa o sangue. Diga aos teus filhos, não somos fanáticos. Diga aos teus filhos, somos diferentes, porque almejamos viver em paz e tranquilos e sermos abençoados. Não é ver o que nós vimos agora há pouco. O irmão ontem me contava, foi visitar uma parente no momento terminal da vida, e os filhos já estavam brigando, discutindo por causa de uma casa velha que ia ficar aqui no alto do Mateus. Não se pode ter uma família, não vou dizer, vou longe não, mas nem com um filho.
noticiário do Brasil, a vedete agora, é um garoto de 13 anos que é acusado, que é suspeito de ter matado o pai, a mãe, a tia, a avó, não sei mais quem, e depois se suicidado. Que família é esta? De pais frouxos, que não tem exemplo de vida, que vai ensinar um filho a atirar. Por que você não ensina seu filho a orar? Por que você não ensina o seu filho a ter temor de Deus? Por que você não ensina o seu filho a respeitar seus irmãos, respeitar sua mãe e respeitar a você mesmo? Porque falta exemplo nos próprios pais, no próprio cabeça, no próprio pai. Porque para ser bom para um filho tem que comprar um videogame e dar de presente para ele com todos estes filmes violentos de gente matando, como está aí o telejornal mostrando, que o garoto passava o dia assistindo filmes de outro enfiando a faca, a espada. É isso que você vai formar na cabeça de uma criança? Eu dou graças a Deus. Meu pai morreu, eu tinha 1 ano e 5 meses, mas ele falou para minha mãe, antes de morrer, baleado com 5 balas, virou para minha mãe e disse: cria meu filho no Evangelho. E aqui estou eu hoje com esta Bíblia na mão, aqui ó. Foi o pedido de um pai. Eu faço memória ao meu pai hoje, nesta manhã aqui. Cria meu filho no Evangelho. E isto fez com que eu nunca tivesse desejo de vingança. Nunca desejasse o mal para aquela pessoa que tirou a vida do meu pai. Mas bota aí os videogames na frente dos seus filhos e viva uma vida desequilibrada para você ver o final das lágrimas que os teus olhos derramarão pela tua família. E aí eu quero falar com pais que precisam aprender a deixar de serem frouxos. Pais que nunca deveriam ter gerado filhos. O primeiro ato seria lembrar da noite da saída. Isso era o exigido. Foi o que eu preguei quinta-feira atrasada aqui sobre o Pessah, sobre a noite da Páscoa. A noite da Páscoa era reviver a saída. O cordeiro morreu, meu filho. Diga aí, o cordeiro morreu para me fazer livre, para fazer com que o meu passado fique para trás, para me dar uma nova chance, para começar uma nova etapa na minha vida. É isso que é Páscoa, é isso que você deve dizer para o seu filho. Não é dizer, eu mudei de religião, saí da igreja católica e vim para a igreja evangélica, não vale nada. Daí, o segundo ato, vamos comer a carne do cordeiro com ervas amargosas e com pães sem fermento. Vamos tirar de dentro das nossas casas, deixa eu falar mais alto para você, vamos tirar de dentro da nossa casa o fermento. Fermento na Bíblia é sinônimo de pecado. Vamos tirar de dentro da nossa casa. Estou chamando você, pai e mãe, que está aqui. Vamos tirar de dentro da nossa casa tudo aquilo que fermenta. Tudo aquilo que vai trazer maus exemplos. Tudo aquilo que vai expulsar de dentro dos nossos lares Deus e trazer diabo para dentro das nossas famílias. Vamos comer o pão asmo. Olha, espera aí, eu vou tirar de dentro da minha casa. Isso é para você tirar, se você tiver coragem. Vamos tirar de dentro da nossa casa, abolir de uma vez por todas discussões, brigas, palavras descaridosas. Isso não é fermento? É fermento ou não é fermento?
Por que não tratarmos bem uns aos outros? Aí eu volto a dizer, então você vai ver que quando você tirar isso dentro da sua casa, você chega aqui no estacionamento da igreja e dá um sorriso para o irmão. E ao invés de tratar mal o irmão, diz, obrigado por me ajudar, irmão. Mas é o dia que você tirar de lá. Dia que tirar dentro da sua casa. O dia que acabar a discussão dentro da sua casa, mas não acaba você esperando que o seu filho, ou que a sua mulher, ou que o seu marido comece. Deus está chamando você. Você está aqui assentado hoje de manhã, porque Deus queria que você ouvisse isto. Você está sendo chamado para tirar o fermento de dentro da sua casa. Não viemos contar histórias do Evangelho. Somos testemunhas que o Cordeiro morreu para que nós tenhamos uma nova vida. Sair do Egito é sinônimo de uma nova vida. Então tira o que está errado na sua vida. Começa, não discussão, daqui um pouquinho pega a televisão e a internet, aquela sujeira que está lá, que não tem necessidade daquilo. Tira de dentro da sua casa, tira as roupas imorais. Não é bonito. Quer me dizer que é bonito? Não é bonito. Que beleza existe de você deixar sua mulher mostrar as pernas para outro homem? Não é bonito. Então tira as roupas imorais dentro de casa. E você próprio, que beleza tem? Um homem, opa, atenção aqui, um homem, por favor, me dê sua atenção aqui, eu estou falando de homem. Estou falando de pé de macaco, não. Estou falando agora de homem. Homem é a imagem e semelhança de Deus. O camarada passa a semana toda trabalhando, está chegando em casa, aí bota um chinelinho no pé, uma bermudinha com as perninhas cabeludas de fora, uma camisetinha bem fresquinho. Quer ser fresco? Que isso, rapaz? Aquela coisinha frouxa, hein? Aquela coisinha leve, hein? Homem não foi feito para isso, não. Homem, bicho é grosso. Olha, não tem beleza nenhuma em perna de homem, não. Não tem cabeludo, então bota aí para cobrir aí. Boa. Mas um tipo de homenzinho, sabe, que eu fico olhando. Que coisa é essa? Vamos limpar isso da nossa vida. E isso precisa ser ensinado para os seus filhos. E se ensina com exemplo. Um dia você vai ver que não tem beleza nenhuma nisto. Vamos limpar a casa. Olha, vamos comer o pão asmo aqui, ó. Nós queremos de hoje em diante uma vida sem fermento. Não queremos mais nada das influências do Egito. Você quer ainda mundo? Volte para lá. As portas estão abertas. Israel ia sair. Quem não quiser sair é só ficar. Quem não quisesse ir é só não passar o sangue no umbral da porta. Mas os filhos iam assistir um sangue, iam assistir um pai pegar um pão sem fermento, que quem quiser experimentar, eu tenho em casa, não tem gosto de nada. É só farinha de trigo e água, o troço é ruim. Eu tenho lá, o irmão Francisco trouxe uma caixa para mim. Na última viagem que nós fomos para Israel, fomos na Páscoa, não foi, irmão Marcos? E não tinha pão lá, o povo chiou porque não tinha pão. Chegava nos hotéis, não tinha questão, porque era semana, estava turistas do mundo todo em Jerusalém. Não tinha pão francês, não tinha pão doce, só tinha pão daquele, que é o pão asmo lá, uns tabletão grande assim. Chegava para comer aquilo, a turma pulava fora, porque não tem gosto de nada. Um dia que saíram, que entraram no território dos árabes, acharam uns pão no meio da rua, empoeirado, a turma voou em cima, o que queria comer era pão. Essa é a verdade, sabe? Mas a verdade é esta, sabe? Pode até não ter gosto, mas é um símbolo, sabe? Pode até não ter gosto, mas que vida é essa de vocês? Não corta cabelo, não pinta, não vai para festa, não assiste futebol, não gosta de novela, mas até não tem gosto. Não, mas tem uma lembrança contada aqui, que nós já comemos o pão que o diabo amassou com o rabo. Nós já fomos escravos de Satanás. Você vestia, fazia, falava, agia, via e criava sua família do jeito que o diabo quis. Mas Deus te deu uma chance para começar de novo.
Quem achar que pão com fermento é bom, coma. Crie sua filha, seu filho de maneira bem liberal. E amanhã veja ele um drogado. Amanhã veja a sua menina sendo uma menina de programa. Amanhã veja seu filho atrás das grades. Faça. Então conte para ele por que você come pão sem fermento. Um dia ele vai desejar. Duvido se uma pessoa casa e quer viver brigando. Um dia ele vai se arrepender e dizer assim: mas na casa que eu fui criado não havia briga. Podia até achar que a vida do meu pai e da minha mãe era esquisita, mas era muito melhor do que a minha. Espera para você ver. Ele tinha que contar ao filho por que ele comia erva amargosa. Porque na verdade todos nós já amargamos muito. A maior parte das pessoas que vêm para o Evangelho vem depois de amarguras. Mentira ou verdade? Mentira ou verdade? Só vem amargando, tem decepção, tristeza, vazio, dinheiro não preencheu, amargura, uma decepção no meio social. Não existe amigos, não existe verdade, não existe fidelidade, não existe princípios, não existe nada. O que é que você acha? Você acha que você tem amigo lá fora no mundo? Leva ele para dentro da sua casa, daqui um pouquinho sua mulher já era. Deixa seus filhos à vontade para você ver o que vai dar. Você acha que existem amigos lá fora? Deus te deu irmãos aqui, ó. Quer que eu diga para você? Se você observar, se você prestar atenção, Deus nos colocou juntos aqui como uma família. Assim, se você sofrer ali, eu sofro junto com você. Se você é alegre ali, eu sou alegre com você também. Se você está num problema, eu me junto com você e digo: você sozinho não pode, mas nós dois vamos juntar aqui e vamos orar juntos, e Deus vai mover o céu e a vitória é nossa, porque isso é que está garantido. Isto é o que é a igreja de Deus. Isto é uma família. O resto é religião hipócrita e filosofias vãs. Eu sei o que é comer ervas amargosas. Ele contava para os filhos estas coisas. E um sábio rabino disse que a razão pela qual Israel revive isto cada ano e é obrigado, é dever deles na cada Páscoa fazer memória e provocar a mente das crianças. Por que você está comendo, pai, essa erva amarga? Porque menino é curioso. Por que você está comendo esse pão que não tem fermento? Por que, pai? Por que o senhor bebeu essa taça de vinho agora aqui e comemorou a sua saída do Egito? Que coisa! Que estimulava, porque a palavra, o vinho no Velho Testamento era estímulo, trazia gozo, trazia estímulo. Isso é o que é o significado do vinho na Bíblia. Mas quando se bebia uma taça de vinho, sabia assim: eita, que coisa! Era para cada crente aqui dar um pulo para cima com a taça de vinho e dizer: e eu sei o que foi minha vida lá atrás, mas eu sei o que é, como é bom servir a Deus. Tem alguém que é feliz com o Evangelho, com Deus, com a presença de Deus, com a oportunidade? Deixa seu filho saber que você não é um fanático, não. Você é um agradecido. Sabe qual é o problema? É que muitos pais são péssimos exemplos para os seus filhos. Eles próprios não têm estímulo nenhum com a vida cristã. Se um pai...
Eu não li a Bíblia não, porque eu estava cansado. Eu não orei não, porque eu não... Eu não tenho... Você acha que seu filho vai ser como? Você acha que ele não está olhando para você, não? Então os rabinos disseram que eles fazem isso porque eles têm a oportunidade de no fazer, eu estou falando como filhos aqui hoje de manhã, no fazer as coisas, despertar a mente das pessoas, dos próprios filhos, e dar a oportunidade para que se manifeste 4 tipos de filho: o sábio, o perverso, o indiferente, sabe? São 4 tipos de filhos. Tem mais um aqui que eu me esqueci agora. E o simplório. Tem o sábio, o perverso, o simplório e o indiferente, um que você faz e parece que não aconteceu nada, mas ele está vendo, mas parece que não está. O sábio é aquele que você já contou para ele a história da Páscoa, do que é o Evangelho, por que você crê em Cristo, por que você lê a Bíblia, por que você tirou o fermento dentro da sua casa, por que você é feliz e estimulado, por que os problemas batem na porta da sua casa e você sabe que existe um Deus provedor que irá à sua frente na batalha e te dará a vitória, tão certo que você está confiado que a vitória é sua e nada vai ficar diante de você. Qual é? Por quê? Você já contou para eles. Eu não estou dizendo que nós não temos problemas, mas eu estou dizendo que nós temos um Deus que na hora que você está doente, Ele é seu curador. Amém? Que na hora que você está em problemas, Ele chega e diz: eu sou o teu provedor. É verdade isto? Que na hora que você está numa guerra, Ele levanta a bandeira e diz: eu sou o teu ajudador. A Bíblia está cheia disso. A Bíblia está cheia desses exemplos. Você vai ler na Bíblia as grandes batalhas de Israel. Pega o livro de Reis. Estava lendo ontem que 32 reis se juntaram para guerrear contra uma nação desse tamanhozinho chamada Israel. 32 nações. Deus falou: não precisa ficar com medo não, que eu estou com vocês. Acabou. Você está vendo essa multidão aí, para que você está com medo? Quer saber de uma coisa? O mundo todo não pode contra você. Se tem alguém que tem coragem de dizer, grite. Se não tiver, fique calado. Mas se você tiver, eu quero só que grite. Maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Isso é o que eu quero que você saiba. Isso é o que eu quero que os seus filhos fiquem sabendo. Deus não está dizendo: eu não estou pedindo nada dos seus filhos, estou pedindo de você. Seu filho nunca viu, mas você já viu. Escuta aqui, por favor, quero pessoas honestas e verdadeiras. Quantos estão aqui que já viram Deus se levantar na frente de uma batalha a seu favor? Quero que vocês, meus filhos, sejam testemunhas. Quero que você conte isso para os seus filhos. Eles podem olhar e achar você tão esquisito e fanático, mas eles sabem que na sua vida mora um poder escondido. Louvado seja o nome do Senhor. E quer saber de uma coisa? Deixa eu falar para você.
Até seus inimigos sabem disto. Louvado seja o nome do Senhor. Então o sábio, o filho sábio, Marcos, ele vê o pai viver daquela maneira e celebrar aquela Páscoa. E ele olha para o pai e disse assim, ele é sábio, ele disse: o que é que o Senhor Deus quer que nós guardemos como suas leis e seus estatutos? Assim, pai, como é que eu devo obedecer a Deus? O perverso vê o mesmo ato e disse: o que é que significa isso para vocês, hein? O que é isso para o senhor? Ir para a igreja, orar, ler Bíblia, o que é isso? Não significa nada para ele. Ele diz assim: o que significa isso para vós? Ele está fora, ele nem se inclui naquilo. E o rabino disse: você deve responder a este filho com severidade. Ao sábio você diz o que ele faz. Ao perverso você diz: você fique sabendo que há um Deus que me tirou do Egito com mão forte, com braço estendido. Viu? Responda para ele de maneira severa: você sabe que eu como ervas amargas porque eu passei por um pedaço difícil na minha vida, e Deus foi meu socorro e meu ajudador e me ajuda. Diga para o perverso. E disse: e se você se exclui disso, um dia você vai ter necessidade. Um dia você vai dizer: ó Deus do meu pai, da minha mãe, aonde é que o Senhor está? Me ajuda aqui. O filho simplório, aquele simplório, né, que você tem que ajudar ele. Dizer para ele: olha, agradeça o irmão no estacionamento. Teve um caso terrível aí no banheiro, um diácono que vai fazer revisão no banheiro da igreja, depois que irmãos usam, porque pode ter deixado uma toalha, a pia molhada, ou um vaso vazando água, que a descarga ficou presa. Um outro irmão agrediu ele, com palavras duras, arrancou o crachá do pescoço dele. Ué, que é isso? Que é isso? Você ensina seus filhos a brigar dentro da sua casa? Eu não, aqui eu ensino a todo mundo a respeitar um ao outro. Eu ensino a pedir desculpa, pedir perdão, a amar. É isso que eu sempre ensinei. Já ensinei alguém aqui a brigar? Já ensinei aqui para arrotar seus direitos? Não, peraí, você está vendo aqui o que está acontecendo. Então aquele simples, simplório, né? Porque na verdade é isso, parece que o pai precisa de trazer, reavivar a mente dele. Por que que nós viemos aqui, meu filho, ó meu irmão? Por que que nós estamos aqui? Aonde é que nós estamos? O que que nós estamos fazendo aqui? Aí um outro me escreveu agora há pouco aqui, dizendo: pastor, o que que o senhor acha? Deus está lendo a Bíblia aqui dentro da igreja, aí chega um irmão, estende a mão e me faz eu parar a leitura da Bíblia para cumprimentá-lo. É só usar o bom senso. Você queria ser interrompido? Porque tem gente que acha que é tão importante apertar a mão do outro e dizer bom dia para o outro, ou dizer alguma coisa assim. Então é assim, na verdade a ordem da igreja, ela tem um caráter: você entra aqui para adorar ao Senhor. Não é nem para cumprimentar seus irmãos. Na hora que tiver oportunidade de cumprimentar, você vai ter oportunidade. Final do culto, abençoa a vida do seu irmão, cumprimenta o seu irmão. Mas você vai interromper o outro, você está vendo que você está sendo inconveniente. Isso é a mesma coisa. Ei, precisamos comprar um aparelho que se chama desconfiador. Todo mundo precisa de carregar um no bolso. Vou botar para vender ali na porta da igreja. É baratinho. Não, mas quando você entra, você sabe. Olha, você sabe se você está perturbando a vida de uma pessoa. Tem gente que se sente incomodado.
um comportamento de um. Se você está sentado aqui e você começa a brincar com o menino, você está incomodando quem está na sua frente, quem está atrás de você. Você está sentado, tem uma pessoa na sua frente, prestando atenção no culto, você conversa com o irmão, você chamou a atenção dele para o culto, você está atrapalhando. Para um pouquinho, é só comprar um desconfiador, que você está vendo que você está num lugar público. Isto aqui não é exclusividade sua. Isto aqui é da coletividade. Então isso aqui é para que todo mundo que entra aqui se sinta bem. Vê se a tua presença ajuda a pessoa que está ao seu lado. Porque até os indiferentes não precisavam de vir aqui. E vai ter o último filho aqui agora. Mas o simplório, então, o pai é obrigado. Ele não está entendendo. Ele não disse assim como disse o perverso. O que significa isso? Mas ele disse, como é que é isto mesmo, hein? Ele é simples, ele não captou até hoje. Você já entendeu o sentido da mensagem? Porque talvez você seja simples, você esteja aqui, porque eu gosto. Você acha que não tem gente assim? Tem muita gente. Eu gosto de ir lá tem uns cânticos bonitos. Ixi, o pastor fala, mas tem um dia lá que o pastor falou, mas foi bom, é bem simples. Mas se você está entendendo o que nós estamos fazendo aqui, nós não estamos aqui por causa de bons cânticos, e isso é o que muita gente tem que entender. Não é por causa de bonitas melodias, não é porque, sabe, a igreja é boa, é porque você foi com a cara do pastor, porque é raridade, né? Não é de ir muito com a cara dele mesmo, não. Mas é assim, sabe o que é? O que foi? Por que você está aqui? Mas o que é? Por quê? Qual é o problema? Mas qual é o sentido da mensagem? O sentido é assim, eu estou aqui por uma razão. A mensagem, ela veio para uma coisa. Ela não veio abrir as portas para ser mais uma igreja na cidade. Ela veio com o objetivo, chamar os filhos de Deus à atenção. Ela é uma luz que brilha intermitentemente. Ela não apaga, dia e noite ela está brilhando na sua mente, chamando a sua atenção. Não distraia, não coma pipoca, não fale da vida alheia. Opa, não vá fazer coisas. Não, para aí, olha, a luz está brilhando, olha, há uma vinda que está se aproximando. Eu não sei se é amanhã, se é depois, mas eu sei que ela está chegando. Não fique parado. Esteja atento. A mensagem é uma voz, é um alarido, é uma luz que brilha, que você vai para casa pensando, eu sou cidadão do reino dos céus, eu tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem, eu tenho que ser mais equilibrado. E quando você faz um ato desequilibrado, a primeira coisa que você faz é se ajoelhar e dizer, estou com vergonha de mim. Estou com vergonha, Senhor, não é assim que eu fui ensinado. Como é que é a vida? Eu passei a noite, deitei com uma imagem na minha mente, acordei hoje com a imagem na minha mente, e dei um pulo na cama de manhã, porque eu fui para Campina com o irmão Carlos, a irmã Luciana e a Janete ontem, da ceia lá. E a gente ia conversando, quando de repente eu vi um fogo dentro de uma vala que separa as duas pistas, e quando eu olhei para frente vi um rastro de um carro, e daqui um pouco uma coisa atirada no meio da pista lá, que eu pensei que fosse um jumento, um bezerro que o carro tinha acidentado. Então você numa fração de segundo faz um quadro na mente assim, e eu puxei o carro para não passar em cima daquele coisa que estava caído no chão lá. E fui para Campina, e a Janete falou, mas parece que era um homem que estava caído no chão. Eu falei, acho que foi um acidente, porque eu vi um carro incendiado. Dentro da valeta estava uma labareda de fogo, eu acho que o carro pegou fogo. E foi na hora, eu fui a primeira pessoa que estava passando depois daquele momento. Quase que eu passo por cima daquele corpo. Tirei o carro e passei muito próximo.
Mas aí a Janete falou, parecia um homem. Aí eu falei, não, eu acho que era um jumento, uma coisa assim, muito grande. Fui para Campinas, fiz o culto. Quando foi na volta, que eu voltei, estava lá o... Quando eu parei, vi uma polícia, tudo lá, estava um carro que tinha incendiado, a pessoa coberta no chão, toda esbagaçada, e disse que havia mais. E eu hoje levantei de manhã, sabe, uma coisa assim que me dizia, ai meu Deus, se eu tivesse passado aquele carro em cima daquela pessoa, como é que seria? Ai, que coisa ruim, me dá que remorso, que sensação terrível, ai, que coisa. Você passar em cima de uma pessoa, sair esbagaçando, ai meu pai. E aquilo me deu uma coisa, sabe, eu acordei, pulei da cama assim, me assentei. Aquela agonia, a felicidade, agradeci a Deus, porque nem toquei naquilo e passei. Deus é que nos livra, mas deixa eu falar para você. A mensagem, ela vem, forma esses quadros na mente da gente. Nós não podemos esquecer, nem estar desapercebidos. Porque como um acidente acontece inesperadamente, deixa eu falar isso bem claro para você. A vinda de Cristo, quer ver? Quer? Se você quiser, eu leio para você. São Mateus, capítulo 24. Eu acho que é o verso 26. Jesus disse assim, ó, como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Me diga, quando um relâmpago sai lá, irmão Francisco, e faz assim, dá para você correr e ir lá no quintal pegar uma roupa? Dá para você pegar uma vasilha? Nada. É tão rápido que não vai dar tempo de você acertar nada. Não dá tempo de você tirar o fermento. Não dá tempo de você pedir perdão para quem você ofendeu. Não dá tempo para nada. Peraí, eu tenho que acertar. Eu falei o que eu não devia ter falado, eu fiz o que eu não devia ter feito, não vai dar tempo. Eu vou ensinar meu filho agora, não dá tempo mais também. O que você está ensinando para o seu filho? Inclusive com o exemplo da sua vida. Agora eu vou dizer, tem muito pai e muita mãe que não são os filhos que são perversos, são eles. Porque eles não incluem os filhos naquilo que eles sabem que Deus está fazendo. Não são os filhos que são perversos. Estou falando de filho perverso que diz, o que isso significa para vocês? Por que você não incluiu o seu filho também lá? Diga para ele. E não tem filhos que são filhos simplórios, às vezes tem pais que são simplórios, meu filho foi passear ali, meu filho foi fazer isso, ele está aqui pensando que o filho dele está... Você já olhou o seu filho? Sabe com quem ele está andando? Sabe por que apareceu aquilo na vida dele? Meu filho arranjou uma namoradinha agora, tão bonitinha. Está cheio o mundo assim, de gente simples, pais inocentes, que está achando que namoro é um lá na ponta e o outro lá do outro, olhando assim de lado. Vai. O que isto significa? Você já explicou para o seu filho o que significa uma moça ser beijada? O que ela traz sobre si? Que ela assanha os espermas de um homem, que ela tem uma adultério em potencial e que aquele homem é uma adúltera junto com ela? Você já ensinou a sua filha que quando ela expõe seus corpos, ela está trazendo olhares de adultério sobre si, que Deus vai julgá-la como uma adúltera no dia final? Ou você é tão simples que nunca ensinou isto? Você já ensinou o que é estar na frente? Eu vou dizer uma coisa para vocês, olha, com todo respeito, não existe necessidade nenhuma desse tal de Facebook. Isso é uma carniça. Isso é uma vergonha.
Isso é uma baixeza. Vou falar bem claro para você. Isto é gente que gosta de viver de fofoca, de conversinha mole, fiada, gente que não tem o que fazer. É aqui que senta lá. Deixa eu ver o que estão falando hoje. Vai ser fofoqueiro assim lá na frente? Por que não cuida da tua vida? Agora, eu não posso obrigar ninguém, mas ensinar eu sou obrigado. Você é meu filho e eu estou dizendo para você o que eu penso a respeito das coisas. Vocês estão me entendendo? Hoje é meu dia, é dia dos pais. Hoje é meu dia. E eu hoje estou passando couro em quem passar na minha frente. Quem quiser ser meu filho é assim. E tem aquele filho que é indiferente, que tanto faz e tanto fez, parece que ele está morto, não é nem simplório, ainda o simplório ainda pergunta: o que é isso, hein? Por que o senhor vai na igreja? Por que o senhor lê a Bíblia? Por que o senhor veste assim? Por que o senhor não responde? Por que o senhor não briga? Por que o senhor não questiona? Por que o senhor não é? Por que a senhora não faz? Por que a senhora não briga com meu pai? Por que meu pai é aí? Por que a senhora não faz? Mas tem um que é indiferente, está acontecendo, ele está quieto. Eu tenho uma ali atrás, uma galeguinha ali do cabelo arrepiado, que era assim desde pequeno. Ela tinha 2 anos de idade, e eu fazia de conta que ia brigar com a mãe dela, ia dar um cheiro. E ela: não faz assim com meu amorzinho, não. E até hoje, se eu olhar para a mãe dela meio séria, ela entra no meio assim: ei pai, o que é, hein? Ela é a maior advogada que a mãe tem, viu? É coisa boa, né? Mas tem filhos que são diferentes. Diferentes. Pode acontecer o que acontecer. Esses você precisa ter tempo para parar com eles. Se eles não perguntam, se eles não repudiam, e se eles não se interessam, você ainda precisa de parar para ele contar. Quero te contar uma história. Diga assim, ó: não existe coisa melhor do que servir a Deus. Você não entendeu? Deixa eu te contar. Você não gostaria que o arquiteto do universo, o criador de todas as coisas, o sustentador, o todo-poderoso, aquele que pode te ajudar, que pode te atender 24 horas por dia, que pode te orientar, que pode te curar, que pode te proteger, fosse o seu Deus, não? Você não gostaria de entregar sua vida aos cuidados dele? Isto é o que você deve fazer. E falar para aquele que parece que não tem nada. O que é que você veio fazer no mundo? Não sei. Como é que vai ser amanhã? Não sei. Você já pensou que você tem uma alma? Também não. Sabe que tem um Deus? Já vi falar. E o mundo tá bom? Tá não, mas vou fazer o quê, né? A esses você precisa ensinar. E precisa falar novamente com eles sobre as grandes coisas que o Senhor Deus fez. Amém? Estamos entendidos? Outro filho me perguntou: pastor, eu posso fazer doação de sangue? Olha, é o seguinte, você pergunte isto para você. Se você tivesse necessidade de tomar um sangue para salvar a sua vida, você receberia ou não? Se fosse o seu filho morrendo, você receberia ou não? Porque existe uma religião aí tomando um princípio que o sangue é a vida, e ele está tão mal informado, porque o sangue não é a vida está no sangue, mas não é que o sangue é a vida. E eu estou assim, então não há proibição nenhuma de você receber doação de sangue ou ser doador. Não há nenhuma proibição na Bíblia. O que há proibição na Bíblia é você comer sangue. Comer.
pegar o sangue da galinha, botar na panela, cozinhar, ou do porco. Aí a Bíblia proíbe você comer sangue. Mas doar sangue para salvar uma vida, eu acho que isto é honesto, é brilhante, é um ato de ajudar a quem você puder. E se você puder, faça isto, Deus te abençoe. Amém? Amém? Eu vou terminar a escola. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no Deuteronômio, que nós estamos aí mesmo, no capítulo 4. É uma escola, não é? E é um dia dos pais. Eu queria que você voltasse para casa e falasse para os seus filhos que você não mudou de igreja, que você na verdade foi liberto pelo sangue do Cordeiro de Deus, que você tem uma esperança de uma vida melhor, de um céu para se ganhar, e que este mundo vai ser incendiado do jeito que Deus virou o Egito de cabeça para baixo. Deus vai virar esta terra de cabeça para baixo. Se eu fosse ler Deuteronômio, os grandes temas aqui, vamos ver o capítulo 4 aí, só para a gente fixar essas palavras que eu falei aqui. Capítulo 4, verso 9 e verso 10. Então somente guarda-te a ti mesmo. Guarda-te a ti mesmo. Eu não sei qual é o exemplo que uma mãe tem, ou que um pai tem, se ele não tiver um testemunho limpo para deixar para os seus filhos. Guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Amém? No dia em que estive perante o Senhor teu Deus em Horebe, o Senhor me disse: ajunta este povo e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão aos seus 4:40. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que bem te vá. Hoje é dia 11/8/2011. Hoje Deus diz para você: comece uma nova vida, tenha um testemunho, ensine os teus filhos e viva uma vida que honre ao Senhor, e Deus fará com que tudo vá bem para você. Guardarás os teus testemunhos, os teus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem, para que bem te vá a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. No capítulo 5, verso 9, vamos só Deuteronômio, só virar a página. Eu tomei algumas citações aqui. 5:9. Não te encurvarás a elas. Está falando aqui sobre imagem de escultura, repetição dos mandamentos. Nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos. Então a tua maldade pode recair sobre o teu filho, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então guarda-te e faça disto hoje uma escola que Deus dedica aos pais, para você iniciar uma nova etapa de vida. E se arrependa das coisas erradas que fizestes, e clame pelo sangue de Jesus para uma nova oportunidade. Que Deus te abençoe e que todas as coisas te vá bem na sua vida. Capítulo 6, verso 7. Verso 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Não deixa apagar não. Deixa a luz brilhar intermitentemente, sem parar. E as firmará a teus filhos.
e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Deite e levante, e ande, se assente à sua mesa, dizendo aos teus filhos: o Senhor é bom. Podemos dizer? Capítulo 12, eu estou saltando porque senão nós íamos passar a manhã toda aqui. Verso 28. 12, verso 28. Estou lendo só Deuteronômio. Guarda e ouve todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti para sempre, quando fizeres o que for bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Quer ser bem sucedido? Deus em primeiro lugar na sua vida. Capítulo 23, verso 17. Se você amar seus filhos, não dê a eles o que eles querem, não, dê a eles o que Deus quer que você dá. Amanhã depois eles olharão para trás e te agradecerão, ou então olharão para trás e te cobrarão. Não foi assim que aconteceu com aquela mãe, que o filho se tornou um dos maiores assaltantes de banco, um ladrão perigosíssimo, e depois foi sentenciado à morte, e antes que ele fosse executado, deram a ele a oportunidade para que ele fizesse o último pedido antes de morrer, e ele disse: eu não quero morrer sem ver minha mãe. E aí trouxeram a mãe de uma outra cidade e abriram a cela e introduziram a mãe daquele ladrão, e ele disse: mamãe, eu quero dar um beijo na senhora antes de morrer. E a mãe se aproximou, e quando ele foi beijar a mãe, ele cravou o dente no nariz da mãe, arrancou o nariz da mãe fora. Cravou o dente, o sangue banhou a mãe, os soldados correram e puxaram. Mas você é um louco, você vai morrer, ainda você tem coragem de fazer isso com a sua mãe? Ele disse: eu só vou morrer por causa dela, porque se o dia que eu cheguei em casa a primeira vez com um carrinho roubado, ela tivesse me corrigido, eu não teria me tornado um ladrão. Você vê seu filho fazer coisas erradas e você acha engraçadinho, e você faz o que você não está vendo porque você é bonzinho. Você não sabe a semente do mal que você está plantando na vida dele. E aqui, tristemente, aquela mãe, aquele pai do coração tão bom, que fizeram um mal tão grande para o seu filho. Tinha que ver o filho agora morrer. Cuida disto. Sabe o que eu quero dizer? Uma coisa antes de eu terminar e ler essas duas últimas escrituras que vou ler agora. Me dê sua atenção, por favor. Eu não quero ver você perdido. Eu quero ver você do outro lado da vida, feliz, bem-sucedido, em paz e tendo vida eterna. Então, às vezes que eu estou falando estas coisas, estou falando para o bem da sua alma. (verso 23:17). Olha, que é Deus? Olha o que Deus queria da família. Não haverá rameira. Rameira é prostituta. Você é Deus, não tem prazer nenhum de saber e tem uma mulher ali na esquina rodando a bolsa. Você tem prazer, teria prazer de ter uma filha que você criou com tanto carinho, com tanto esmero, e amanhã você saber que ela está na mão de um e de outro, uma prostituta?
E eu disse, qual é o pai? Porque tem que ter, viu, um espírito de doido, de loucura no mundo, para um homem botar a mão no peito assim e dizer, eu sou um efeminado, eu sou um gay. Ele tem que estar completamente louco, ou como eu vi aquelas mulheres escritas, vadia. Dizer que ela própria é uma vadia, é uma cadela, é uma coisa vulgar. Deus não tem prazer nenhum de saber que tem pessoas assassinas, prostitutas, homossexuais, ladrões, assassinos, corruptos, maus. Por isso eu quero dizer aqui para você que está aqui, nenhuma atitude sua desequilibrada, Deus tem prazer nela. O que Deus quer de nós é uma vida santa, pura, equilibrada, como Ele é. Amém? E eu sei que eu sou culpado de muitas coisas. Não haverá rameira dentre as filhas de Israel, quer dizer, não haverá prostitutas entre as filhas de Israel, nem haverá sodomita entre os filhos de Israel. Sodomita, homossexual. Isso não são coisas bonitas. Isto é coisa vergonhosa, muito vergonhosa. Deus não tem nenhum gosto nisto. E eu acredito que você também não seja feliz com isso. Vamos ver 28. 28 está cheio, mas eu só vou ler uma escritura só. 32. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão, e após eles desfalecerão todo dia. Porém não haverá poder na sua mão. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho o comerá um povo que nunca conhecesse. Tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. Eu não vou nem ler, porque o capítulo 28 está cheio de bênçãos e de maldições. Bênçãos se você criar sua família e for exemplo, e obedecer ao Senhor e guardar seus mandamentos, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Mas se você viver de maneira errada, pode ter certeza, não adianta fazer cara de bonzinho. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que você plantou, você vai colher. Vamos ficar em pé. Posso dizer uma coisa para todos vocês? Shalom. Tenham saúde, tenham paz, sejam felizes com os vossos lares, nas vossas casas. Convide Deus para dirigir sua família e tudo dará certo. Você não comerá ervas amargas. Irmã Josefa está agradecendo pela sua cura. Deus te abençoe, irmã Josefa. Deus te abençoe, viu? Irmão Olivando agradece pelas orações da igreja. Estamos confiados que Deus responderá nossas orações, irmão Olivando. Irmão Borges agradece pela vitória alcançada. Irmã Lúcia agradece a Deus pela reconciliação da família. Você já ouviu? Parece que está tudo assim, ó, só agradecimento. Um por uma vitória, outro por cura, outro... Não vale a pena servir a Deus assim? Amém? Amém? Agora deixa eu ver mais aqui. Irmã Isabel agradece por uma grande bênção recebida. Deus te abençoe, irmã Isabel. Quer ver mais? Vamos ver mais aqui. Deixa eu ver. Ainda tem mais, deixa eu ver, muda aí para ver se tem mais agradecimento aqui. Depois você volta. Não, muda. Não, pode voltar, por favor. Então agora nós temos o outro lado que eu disse. Nós somos uma família que
quando alguém está dependendo de você, você se põe ao lado, não é? É ou não é? Então nós podemos orar agora em favor do pedido do irmão Disseu para o irmão João. Depois o irmão Jonatas agradece por tudo que Deus está fazendo na sua vida. Jonatas. Outro agradecimento. O irmão Hinaldo pede oração em seu favor. O irmão Paulo pede oração em seu favor, lá de Mato Grosso. O irmão José pede oração por libertação da sua família, lá em São Paulo. Irmã Helenice pede oração em favor do seu lar, lá em Caruaru. Irmã Alessandra, em seu favor, aqui em João Pessoa. E Shirley, oração pela sua família, lá em Fortaleza. Amém. Agora eu quero pedir para você. Aqui temos irmãos dos Estados Unidos, da Bahia, do Ceará, do Distrito Federal, de Goiás, do Mato Grosso, de Minas, da Paraíba, do Paraná, do Pernambuco, do Piauí, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina e de São Paulo. São pessoas que estão assistindo este culto pela internet conosco nesta manhã. Queria pedir a você, estas pessoas que pediram oração, não foi para que o pastor orasse, foi para que a família orasse. Vamos orar juntos por eles? Se você tem um pedido para fazer, levante a sua mão também e se inclua nesta oração. Por favor, eu quero ouvir você orar. Eu queria ouvir você levantar sua voz sem temor, com confiança. Deus, me junto com estes irmãos, sou parte deste corpo. Meu desejo é que os lares sejam bem-sucedidos, que as famílias sejam guardadas, que haja paz em cada casa, que Satanás esteja afastado do caminho e do lar e da vida e dos negócios e da alma destas pessoas, e que o poder do nome de Jesus possa nos abençoar de maneira tal que tudo quanto colocarmos as nossas mãos para fazer, sejamos bem-sucedidos, seja na criação de filhos, seja no trabalho secular, seja na nossa vida diária. Deus, onde estiver, qualquer que seja a situação e o pedido destas pessoas, Senhor, dê a elas uma vitória plena, para que elas sejam testemunhas das grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Nós oramos e te agradecemos por esta nova fase do Calvário de Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente, aquele que deu sua vida para que nós pudéssemos nos tornar participantes de toda a herança que foi reconquistada no Calvário. Assim te agradecemos e pedimos por uma semana de paz equilibrada e de vitória, de livramentos, de guarda, de proteção, e que a misericórdia do Senhor não se aparte de nós. Tenha misericórdia de todos nós. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aqueles que creem, digam amém. E aqueles que são agradecidos e sabem que Deus é bom, por favor, dê a Ele uma salva de palmas bem forte nesta manhã. A Ti, nosso grande Pai Celestial, receba a nossa gratidão nesta hora, no nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Amém. Agora você pode apertar a mão do seu irmão e da sua irmã e dizer que o Senhor Jesus te abençoe muito esta semana.